dia a todos, aos amigos do Facebook, aos amigos da Igreja Colônia Sustentável da Verdade, aos amigos do grupo SOS Pastores, aos amigos do grupo Vamos Restaurar a Mercosul. Hoje eu vos trago uma realidade que está acontecendo em nosso estado, em nosso país, porque eu quero começar dizendo para vocês que eu sou, antes de tudo, um protestante, né? Antigamente, no início de tudo isso, o protesto, na verdade, começou com Jesus Cristo, ao chegar, né, à sua maioridade. Ele enfrentou o sistema, enfrentou as situações. Não era apenas ir à igreja rezar, não era apenas ir à igreja orar, não era apenas curar pessoas, não era apenas fazer um movimento aparente, como muitas vezes se fala em campanha de prosperidade, campanha de certas coisas. A verdade é que, na época de Jesus, ele enfrentou o sistema religioso, ele enfrentou o sistema político, ele fez o que era necessário. Eu não estou dizendo que eu estou enfrentando alguma coisa, nem estou dizendo que sou alguma coisa. O que eu quero é passar para vocês que estão tentando desviar a nossa mente com shows, com ensaios, grandes ensaios, né? Tem ensaios aí de R$100, de R$50, de R$80, de R$60, de vários preços. E tudo isso é um movimento que acaba ganhando muitas pessoas. E agora a Copa, outro movimento muito grande que nos sensibiliza, que nos deixa alegre, que como antigamente era a Fórmula 1 para nós, são movimentos que vai às vezes nos distraindo de uma realidade que está acontecendo no nosso estado, na nossa rua, no nosso bairro, enfim, em nosso país. E eu quero hoje, nessa manhã, dizer para vocês, eu gravei da TV Record, canal aberto, o canal digital, como queira hoje em dia, e estou trazendo para vocês essas imagens, essa informação. Ela não está completa, de antemão eu digo que não gravei tudo que eu queria gravar sobre o especialista que falou sobre segurança nessa reportagem, mas deixo para vocês um conselho. Se vocês quiserem continuar vendo, se vocês quiserem ouvir a reportagem inteira, vá até o site da Record, vai encontrar isso mais tarde no YouTube, porque certamente pessoas, a própria emissora irá colocar lá, e vocês poderão ver essa reportagem completa. Encontrarão sempre no site, à sua disposição. E eu quero dizer que eu sou um protestante. Gosto do reggae pelo sentido de protestar, né? Sou um protestante em vários segmentos. E gosto de ser protestante em Cristo Jesus. Protesto realmente sobre aquilo que eu vejo que está errado, sobre aquilo que eu não concordo. E eu vejo que eu pego um ônibus, eu sou uma pessoa que não tem grande fortuna, não tenho um grandes recursos, sou o povão, eu sou o povão. E por isso eu me sensibilizei com essa reportagem. Quero dizer que eu me senti como se fosse eu que estivesse saindo de manhã para trabalhar. Quero dizer que eu me senti como se fosse a minha esposa que estivesse pegando um ônibus, que estivesse dentro do ônibus, e ela realmente pega ônibus todos os dias, e ela corre risco. Eu sei que a maioria dos evangélicos, a maioria do povo espírita, a maioria do povo católico, a maioria do povo do candomblé, todos nós temos que nos unirmos nessa situação, porque, e as demais religiões que não foram citadas aqui, todos nós pegamos ônibus, todos nós somos, a maioria somos pessoas que não temos condições financeiras. É por isso que devemos prestar atenção, deixarmos de fazer certas coisas que não levam a nada. Mas como um povo
né? Eu me sinto ainda escravizado por esse sistema, não mais concorrente como o meu povo, mas me sinto pelas palavras que eles colocam, pelas informações que eles colocam para nos seduzir a aceitar situações como essa que vai ser mostrada aí agora, como essa que o especialista vai falar, vai expor para o povo baiano, para o povo setropolitano e para o povo brasileiro. Eu quero dizer para vocês que gostaria muito que vocês assistissem essa reportagem completa. Aqui está incompleta. Obrigado pela atenção. Um bom dia para todos. Das imagens feitas pelo helicóptero da Record Bahia, é possível ver as marcas do crime e a movimentação dos vizinhos do casal. Logo após o assassinato, a casa foi trancada. Apenas a polícia entrou no local para fazer a perícia. Os familiares estavam nervosos, não quiseram gravar entrevista. O técnico em edificações, o Tassiano Teres de Almeida, de 55 anos, esfaqueou a ex-companheira Doralice Santana dos Santos, de 33. Ele não aceitava o fim do relacionamento. O casal estava separado há mais ou menos um mês. Segundo as filhas mais velhas de Tassiano, ele chegou aqui, disse que estava sem as chaves e bateu no portão. Doralice abriu para ter acesso e informou que queria pegar as crianças mais novas para poder passear e logo em seguida começou a agressão. A vítima reagiu e depois foi esfaqueada até a morte. O crime aconteceu no bairro de Valéria, periferia da capital baiana. Segundo a família do agressor, o relacionamento de Tassiano e Doralice era muito conturbado. Eles discutiam com frequência. Na hora do crime, os dois filhos do casal, de 11 e 6 anos, estavam em casa. Segundo os familiares, ele teria tirado as crianças de casa, colocado no carro e voltou para a região. É óbvio que a agressão levou um tempo, porque pela situação, houve briga, houve uma luta, a resistência dela, a tentativa de não morrer. E as crianças perceberam que esses meninos viram essa confusão e participaram de alguma forma, mas não estavam lá dentro. Outro crime passional que chamou a atenção aconteceu nesta passarela no mês passado, em Salvador. A vítima, Jéssica Ramos dos Santos, de 20 anos, também foi morta a facadas. O ex-companheiro dela, Jean Cerqueira, não aceitava o fim do relacionamento. Jean já tinha agredido Jéssica várias vezes. A vítima chegou a pedir medida protetiva para manter o ex-marido longe dela e denunciou Jean. Mesmo assim, a vendedora foi morta. 7 horas e 31 minutos, a notícia você acompanha em tempo real agora no helicóptero Águia Dourada. Walter Lina já me chama. Walter, bom dia. Muito bom dia, Adriana. Bom dia a todos os amigos ligados no Bahia no Ar. Estamos sobrevoando o Arraial do Retiro, onde, infelizmente, mais um homicídio marca. E amanhã, nesta sexta-feira, um homem de 56 anos foi assassinado a tiros quando saía de casa para ir trabalhar. Nós temos a imagem, uma moradora passando ali meio que assustada com a situação. Eu vou descer, inclusive, o suporte técnico já com o efeito aqui em cima da imagem, porque ela é muito forte. A vítima, identificada como Roberto Marques Santos, tinha 56 anos e foi morto a tiros quando saía aí, estava na porta de casa. Aí os vizinhos já colocaram um lençol em cima, mas há uma mancha de sangue e a polícia militar já está no local. Inclusive, os policiais estão aguardando ali próximo de uma praça que fica logo ao lado, a chegada do Departamento de Polícia Técnica e dos investigadores do DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Veja aí no detalhe a viatura da CIPM, que cuida da área, 23ª Companhia Independente de Polícia Militar. E aí, o que chama a atenção aqui, Adriane, que é importante passar aqui para os nossos telespectadores, nós estamos numa área que é marcada por tragédias e também por uma violência forte aqui, tanto que a gente percebe que, ao contrário de outros crimes que nós já mostramos aqui dentro do Bahia no Ar e também no telejornalismo aqui da Record Bahia, a gente percebe que esse homem não está com pessoas aqui do lado, as pessoas mesmo que assustadas com medo estão afastadas porque a violência é muito grande aqui. Pois não, Adriana? Você já me confirmou que eles estavam saindo de casa para ir ao trabalho, não é isso mesmo? Exatamente, estava
deixando a residência dele para ir trabalhar quando foi executado a tiros. Ainda não há informação de quantos integrantes ou quantos criminosos participaram dessa ação. Pode ter sido um ou mais, mas pela quantidade de sangue, certamente ele foi muito. O Roberto Marques ele foi muito ferido, né? Uma execução, Walter, né? Parece que foi uma execução. Agora, sei lá, tráfico de drogas, bicha, né? Mora dessa, ninguém ainda sabe o que poderia ter acontecido, né, Walter? O que a gente percebe é que aqui é uma espécie de beco, não é uma curva, né? Portanto, quem executou essa vítima estava ou de moto, como a gente pode perceber ali, uma moto passa ali com facilidade, mas não um carro. Portanto, se tiver também, pode ser a pé, pode ser até uma pessoa daqui mesmo do bairro, já que essa área tem um histórico de violência que é constante, tanto que as pessoas evitam ficar próximo do corpo, justamente para não ter que prestar nenhum tipo de depoimento, dar qualquer tipo de informação. Você sabe como aconteceu a execução, Walter? Se foi tiro, faca? Não, foi a tiros. A informação foi a tiros. Nesse local aí? Foi morta a tiros aqui na porta. E aí, a informação que a gente tem é de que a vítima, o Roberto Marques dos Santos, tinha 56 anos, foi atingida na cabeça, ou seja, os disparos que foram efetuados pelos criminosos, pelo criminoso, foram todos direcionados à cabeça, o que reforça aquilo que você tinha falado, Adriana, a hipótese de que realmente tenha sido uma execução. Quer saber se essa pessoa, essa vítima, tinha
reação emocional, uma situação, estamos noticiando o fato, imagine para ela, que é filha, né, que tem essa relação de parente, é sangue do sangue, né, e vê ali o pai assassinado, vê aí um parente, um ente querido, morto a tiros de forma tão violenta, aqui na capital. Saindo para trabalhar. Exatamente, Adriana. Olha, Walter, você falou uma coisa que me chamou de extrema atenção hoje, que o Arraial do Retiro é um local que já tem uma tendência à violência, seria isso o seu comentário, né? Tem um histórico de sofrimento, né? É uma população sofrida e que também tem um envolvimento com isso, que é vítima da violência, né? Que tem um histórico de tragédias. A gente já mostrou aí, a gente tem aqui agora nesse momento aí esse quadro desesperador. Se a dor, isso é a dor. É aquela dor que não tem remédio, aquilo que não tem nada que possa ser tido para poder amar. Ontem nós temos uma outra dor de uma irmã que tinha perdido, de uma mulher que tinha perdido a irmã, que o ex-marido matou. Ontem nós temos isso ontem e hoje, nas primeiras horas do dia. Perceba a dor que é perder uma pessoa. Olha o sofrimento dessa mulher. Olha o desespero. Puxa, ela, meu Deus, o que está acontecendo? Ali ela não está sabendo nem onde ela está. Ela não está sabendo o que aconteceu. Ela só vê o amor indo embora. É lamentável. Lamentável. Ela com certeza queria abraçar aquele corpo, ela não pode encostar. Ela não pode encostar, porque a polícia não vai permitir. Mas ela com certeza quer abraçar. Exatamente. Tem a polícia aí tentando ali evitar que ela chegue ali, ela senta do lado, tem uma situação ali que ela tenta administrar, veja que as pessoas conversam com ela, ela não aceita, realmente é uma situação muito difícil, porque é uma situação complicada para que a população aqui na comunidade, a família dessa vítima consiga administrar. Realmente é uma situação, uma imagem forte, muito mais forte do que o corpo está ali, mesmo totalmente feito colocado. A gente tem aqui a imagem, pelo menos na perspectiva de onde eu estou, aqui não tem efeito nenhum, estou vendo como está a situação e realmente é desolador ver a dor dessa vítima, a dor desse parente aqui. Vamos fechar um pouco mais a imagem dela, estamos girando aqui o helicóptero para tentar mostrar que a gente chega mais um parente para tentar consolar e ela começa a chorar no ombro aqui. E as duas se abraçam. Exatamente, é uma imagem realmente muito forte que a gente mostra aqui, 7 horas e 41 minutos, mas é um retrato da violência que está aí realmente uma situação muito difícil para administrar na capital baiana, essa situação da violência, principalmente nos bairros mais avançados, nos bairros mais humildes, como o caso do Arraial do Retiro, tem um histórico de, infelizmente, sofrimento da população por parte da situação de violência. Adriana? A palavra é histórico da violência. A gente fala de violência, mas nada melhor do que conversar com um especialista. Eu estou agora aqui com o João Apolinário. Ele é especialista em segurança pública, vice-coordenador do Observatório de Segurança. E assim, 2 dias seguidos, a gente falando sobre a violência em Salvador, mostramos ontem o caso de uma mulher assassinada pelo ex-marido e agora, infelizmente, um homem de 56 anos. O senhor acompanhou a imagem da família sofrendo em um local, Arraial do Retiro, que é marcado pela violência, tem histórico de violência. Eu queria que o senhor analisasse o que está acontecendo lá para a gente concluir diariamente com imagens de violência. Infelizmente, Salvador está mais próximo de uma sem motivação, a maior parte das vítimas são jovens de 14 a 29 anos, cujo governo do Estado tem sido suficiente para conter essa quantidade enorme de homicídios que tem hoje. Bem, esse histórico remonta a 2004, essa evolução tem sido galopante ao longo desse período. Os bairros, eles acabam se dividindo em torno dos grupos que comandam cada um dos bairros, mas ultimamente nós temos percebido que as fronteiras dos bairros estão se desvencilhando para as ruas nas quais você não tem o domínio completo do Estado, é exemplo da polícia. Então, a polícia, ela é, em verdade, profissionalizada, mas é insuficiente para conter o avanço dessa criminalidade. Pessoal, só interrompendo o senhor rapidamente, nesse local onde aconteceu este crime agora, chama-se Arraial do Retiro, o nosso Walter Lima já disse que tem um histórico de violência. Ou seja, se a gente sabe, se existem crimes que corroboram com esse dado infeliz, por que nada é feito e por que não se resolve nunca? Um bairro com histórico de violência não tem um tratamento especial. Precisaria, o que poderia ser feito?
Olha o bebezinho no mundo do pai Você tem ali, uma configuração uma urbana pessoa ali, ó. diferente, então você percebe que não há o mesmo planejamento do centro urbano. Então há uma dificuldade de policiamento ostensivo preventivo. Geograficamente falando. Geograficamente, você não tem uma cidade considerada normal ou com planejamento no qual você tem a polícia entrando em todos os lugares. Então ali a polícia só entra a pé ou a cavalo. Você não tem tecnologias de policiamento capazes de fazer a prevenção. Embora se chame de comunidade, mas não há um senso comunitário dentro dessas localidades. Mais ainda, quando a comunidade ela se organiza, o mais comum que ocorre é do próprio crime fazer frente a essas organizações comunitárias e impedir a atuação. Por sua vez, só a polícia chega nessas localidades, o que torna impossível você constituir uma relação, um elo de confiança entre, simultaneamente, uma polícia que tende a fazer o policiamento comunitário de aproximação, mas tem que agir reativamente. Isso você não acaba tendo a colaboração da população para que o serviço da polícia seja realmente bem executado. Por outro lado, você tem aí um sistema de contenção do crime que é incapaz de reter esse indivíduo na prisão. A prisão ela é insuficiente, nós não temos quantidade suficiente, e quando o indivíduo é preso, a sua permanência lá o transforma num psicopata mais perigoso do que o que entrou. Ou seja, a situação hoje não está não existe nada até... Agora, peraí, desculpa, Walter me chamou. Walter, você vai atualizar as informações, né, Walter? Exatamente. Nós temos aqui a chegada aí de mais familiares, né, que eles estão ali acompanhando, inclusive gente com criança de colo, como a gente pode perceber esse moço aqui que está com um bebê nos braços, né, uma criança com poucos meses de vida. A família está se reunindo ali, alguns ainda tentam acalmar a moça que está ali ainda bastante emocionada com a situação, né, e é só para lembrar que é importante até para reforçar o comentário feito pelo nosso convidado, nosso entrevistado de hoje. Nos anos 80 nós tínhamos aqui na região entre o Bom João e o Arraial do Retiro, pelo menos a pressa, toda semana era encontrado um corpo de uma vítima morto embaixo do viaduto que passa por debaixo da BR-324. O comandante Cassep conversava conosco, aqui também com o repórter cinematográfico Alto de Jesus, de que em pouco mais de um ano que ele está conosco, né, fazendo a operação do helicóptero, ele já presenciou 5 homicídios aqui, já veio fazer 5 homicídios com o helicóptero Águia Dourada aqui na região. Então, mais um reforço daquilo que nós havíamos falado no início, de que é um bairro que é marcado pela violência, que tem a rotina da violência constante desde a década de 80, Adriana Quadros. Pois é, nós estamos aqui no estúdio do Bahia no Ar com João Apolinário, especialista em segurança pública. A gente analisa... Tá brincadeira, o helicóptero sobe, encontra um corpo, encontra uma situação de violência. A gente já falou aqui em Arraial do Retiro, tem um histórico de violência. Eu quero que o senhor acompanhe falando ainda sobre esse tema, porque não é só Salvador, né? A Bahia inteira, o Brasil inteiro tem uma situação de violência. E eu quero chamar você de casa para assistir também comigo esta matéria. Vai ser enterrada hoje na cidade de Rui Barbosa, que fica a 321 quilômetros de Salvador, uma operadora de caixa que foi morta com um tiro na cabeça na Avenida Paralela, dentro de um ônibus. A vítima voltava para casa após um dia intenso de trabalho em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. E a violência que a gente está discutindo hoje tem preocupado de fato a população de Salvador e a população que depende de um coletivo para se locomover. Presta atenção nessa reportagem. No ponto de ônibus, a sensação de todos é de medo. É bem inseguro, né? Bastante perigoso passar pela passarela. Aqui tem vários índices de assalto e a pessoa fica com muito medo, né? Exposta a isso. Terrível, né? A gente fica com medo de ser assaltado, coisa assim. De acordo com testemunhas, 6 homens armados saqueavam as pessoas que estavam neste ponto de ônibus, quando um coletivo se aproximou. Os passageiros teriam gritado para o motorista não parar. Então, os criminosos atiraram contra o veículo. Suene Silva, de 40 anos, morreu no local, depois de ser atingida na cabeça. Eu vi 3 caras parados com a arma na mão, aí eu falei pro motorista, acelera o ônibus, ele já estava parando, aí ele resolveu não parar e nem abriu a porta. Aí quando ele foi saindo, ele começou a atirar. Aí começou a atirar, e todo mundo se apavorou, se jogou debaixo da cadeira do ônibus, aí todo mundo se jogando, apavorado, eles continuaram a atirar uns outros tiros. Edson estava sentado ao lado de Suene, no fundo do ônibus. Ele contou que, como o coletivo estava vazio, a vítima resolveu mudar de lugar. Ela veio calma, não conversava com ninguém, aí tinha umas 10 pessoas dentro do ônibus. Aí quando chegou ali em São Cristóvão,
Ela resolveu, saiu do meu lado, chegou lá no cantinho, atrás do motorista, ela sentou, ficou lá caladinha, quietinha. Aí começou a atirar com uns 8 tiros, aí acertou nela lá no cantinho. Uma guarnição da Polícia Militar com 4 homens chegou logo depois do ocorrido e também foi recebida a tiros. Um dos suspeitos, Jefferson Santos, de 21 anos, foi baleado e morreu no Hospital Geral do Estado. A arma dele, um revólver calibre 38, foi apreendida. Nenhum policial ficou ferido, mas a porta do carona da viatura foi atingida. Chegando na paralela, visualizamos imediatamente uma situação de pânico. Motoristas retornando no sentido da contramão em direção para o veículo, pessoas correndo no meio da rua. E aí nos aproximamos do ponto de ônibus. Nesse momento nós fomos literalmente recebidos a bala. Nos posicionamos, buscando um momento, uma oportunidade segura para poder fazer a reação. E assim procedemos. Nos últimos meses, as queixas de arrastões nesta região se multiplicaram. A polícia investiga agora se a mesma quadrilha que roubava os passageiros neste ponto é também a responsável por outros crimes contra pedestres que acontecem com frequência por aqui. A notícia que nós temos é que eles são oriundos do bairro Pirajá. É a única informação que nós temos até então. A violência acontece a todo momento e a polícia diz que o principal motivo é o tráfico de drogas. É isso mesmo? Tenho restrições quanto a essa medida. Em Salvador só se morre por 3 motivos: tráfico de drogas, crime passional ou homofobia. Eu penso que a polícia deveria diversificar suas hipóteses para poder realmente enquadrar os crimes de acordo com o que se tem. Porque se efetivamente fosse o tráfico de drogas, nós não teríamos 10 delegacias de homicídio e sim 10 delegacias de contenção do tráfico de drogas. Então, se há essa vertente de que o tráfico de drogas ele é o motor propulsor do crime de homicídios na Bahia, em particular em Salvador, me parece que a estratégia de contenção desse tipo de delito é equivocada. Aí você tem um problema de gestão da segurança pública que não está sendo eficiente e tão pouco eficaz para conter a criminalidade. Talvez seja isso um dos grandes nós que nós temos na segurança pública do país. É a falta de gente com qualificação adequada para gerir essa área tão crítica hoje no Brasil, que é a segurança pública. Essa senhora que acabamos de mostrar deixou uma filha de 2 anos de idade. O corpo ainda está no Instituto Médico Legal em Salvador, em espera de liberação. 2 anos de idade. Eu imagino quem está em casa e homem, meu Deus do céu, eu pego este ônibus, eu estou na Avenida Paralela todas as manhãs. O que é que o senhor, como especialista em segurança pública, pode alertar, informar, pode dizer o que a gente deve fazer para tentar não estar dentre as estatísticas da violência de Salvador? É lamentável que tenhamos que educar a população para se ver livre do crime e não conseguir educar a população, parte da população, para não cometer crimes. No discurso daquele policial, nós podemos verificar que eles sabem de onde emerge o problema, de onde saem os delinquentes e não se antecipam à ação. Quer dizer, se a Avenida Paralela ela é toda permeada por assaltos aos pontos de ônibus, aos próprios ônibus, era para se ter um policiamento ostensivo constante naquela região. O policial falou, o bandido que atirou nessa mulher aí era do bairro de Iparipe. Correto. Então você já tem um levantamento da delinquência, você sabe de onde eles emergem, de onde eles saem, você sabe onde eles atuam, de que maneira atuam. Então, qual é a dificuldade de se fazer um policiamento? Olha como foi a cena, simulação feita pela Record. Simulação, estava no ponto de ônibus todo mundo, aí vai assaltar e começa o tiroteio. Uma cena dramática de trabalhadores que pegam o ônibus dia a dia e tem que conviver com isso. Correto. Então, nós temos mais tipos de policiamento e, ao mesmo tempo, tecnologias, a exemplo do que nós temos hoje a nível de pesquisa internacional, que é o chamado policiamento preditivo. A polícia não pode sair das ruas com rondas determinadas pelo desejo de cada um dos comandantes das suas viaturas. Elas devem sair para fazer o policiamento em pontos determinados, onde se tem o chamado pontos quentes, onde ocorrem os delitos. E na hora da ação, você foi um tiroteio entre bandidos e policiais. Exatamente. E na hora da ação, atirar é a melhor saída? O que o senhor considera como especialista em segurança? Cada caso tem uma solução específica. No próprio discurso do policial, eles se apropriaram de um momento para fazer o tiro e parece que tiveram sucesso. Acreditar que esse tipo de medida é uma questão científica, nada podemos dizer, mas acreditamos que é uma questão de fé. Então, nós não podemos hoje lidar com a segurança como se fosse um jogo de tentativas e erros.
nós precisamos ter uma administração muito mais levada a apoio de suporte tecnológico científico para não ficarmos, como sempre se fez aqui na Bahia, correndo atrás daquilo que a gente chama a desgraça do cotidiano. Então isso deve ter uma certa contenção. Por outro lado, a gente espera que haja por parte do governo, não só do nosso estado, mas de outros estados, uma aplicação mais rigorosa dos recursos públicos para cuidar do seu maior patrimônio, que é a população. E um combate, inclusive, com a punição dessas pessoas, não né? resta dúvida. Mas, por outro lado, nós temos hoje um problema no judiciário, que é exatamente, né, o afrouxamento das prisões, porque nós não temos prisões adequadas. Vitória da Conquista já está com esse problema, quer dizer, a promotoria não pede interdição da prisão, porque não tem para onde conduzir aqueles delinquentes. Não tem para onde levar, não tem para onde levar. As delegacias são insuficientes, não é um lugar adequado para se manter preso. Então você tem uma superpopulação carcerária que não tem os presídios nos lugares adequados. A construção dos presídios também é inadequada, porque ela deve ser construída em lugares distantes dos centros urbanos. Nós temos o nosso conjunto penal aqui no centro da cidade. Então veja, tudo isso são fatores que proporcionam o aumento dessa criminalidade. E as próprias instâncias de Estado, aí você incorpora a educação insuficiente e completamente desprovida de valores morais que não consegue formar. Você não tem um sistema de saúde capaz de reter. Olha essas imagens, eu queria que você olhasse, fala assim, passou agora um rapaz na bicicleta ao lado de um corpo, né? A pessoa nem se abala. Não. Segue direto. Exatamente, é Nem isso tem que nós estamos corpo do vivendo. lado. E é um jovem, ele A tá... marmita na mão, vai pro trabalho, Correto. viu o corpo e segue tranquilamente. Exatamente. A primeira vez que você vê um corpo estendido no chão morto, você pode até sonhar com aquela cena. Mas hoje em dia, de tão rotineiro que é a morte em alguns centros urbanos como o nosso, é a imagem de cotidiano, a pessoa acredita que é como se fosse um animal qualquer que esteja estendido no chão. É lamentável, infelizmente, a brutalidade com que nós temos hoje a insegurança na nossa cidade. E mais ainda, como está se tornando naturalizada a questão desse tipo de delito. Tá? Eu quero chamar Walter Lima, que tem mais informações sobre este caso. Um homem encontrado morto, foi assassinado nas primeiras horas da manhã, bairro do Arraial do Retiro, 56 anos. Walter Lima tem mais informações. Adriana, até para você ver como é a audiência do Bahia no Ar, do jornalismo da Record Bahia, muita gente depois que viu aí a situação noticiada aqui pelo helicóptero Águia Dourada dentro do Bahia no Ar, muita gente aqui já veio para a rua, muita gente ali tentando inclusive acalmar os familiares que ainda continuam aqui no local, a polícia continua presente aqui aguardando a chegada do DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, e é realmente uma imagem que chamou a atenção em poucos instantes. Nós inclusive comentávamos aqui, o comandante Cassel e o Robson, a tranquilidade com que o moço passou carregando na mão esquerda um saco de pão e do outro lado conduzindo a bicicleta, como se já tivesse meio que dopado, né? Já anestesiado com a situação de violência que é aqui na localidade. O que chama a atenção é que assim, aqui o cenário que a gente tem são de vielas, becos. A organização espacial aqui do bairro realmente não obedeceu um critério urbanístico, as casas foram sendo construídas uma ao lado da outra, e aí nós temos essa localidade humilde que nasceu aqui às margens da BR-324, e aí nós temos aí esse cenário de violência, que é sempre bom reforçar o bairro aqui do Arraial do Retiro sempre conviveu com cenário de violência, de mortes violentas e também de tragédias. E é sempre bom lembrar, pelo menos em pouco mais de um ano, já noticiamos aqui com o helicóptero da Águia Dourada em vários programas jornalísticos da Record Bahia, pelo menos 5 homicídios aqui na área. Esse aí já pode ser contabilizado como o 6º, pelo menos na nossa contabilidade aqui do helicóptero Águia Dourada. A gente percebe a presença da viatura da Polícia Militar, os policiais aqui no local do crime e muita gente, muitos moradores que estavam acompanhando aí o Bahia no Ar, o Balanço Geral, e agora estão aqui vendo esse cenário de violência aqui na região do Arraial do Retiro, Adriana. Mais um passando, a gente não está criticando as pessoas que passam, não, porque na realidade eles estão anestesiadas, né? Estou aqui com um especialista em segurança pública, José Apolinário, que está analisando um pouquinho, a gente fala sempre, mas é importante lembrar, inclusive, do assassinato que foi anteontem, que a filha da vítima da mulher, né, que foi assassinada dentro de um ônibus.
São casos em casos. A gente, só lembrando que ontem foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública, até um dado para o senhor analisar, que a Bahia teve uma redução de 7,6% em 2013 no índice de chamados crimes violentos letais intencionais. Em relação a 2012, na região metropolitana de Salvador, houve redução de 12,7% também na comparação com 2012. Ainda de acordo com os dados apresentados no encontro, Feira de Santana foi o município baiano com maior redução de casos em números absolutos de homicídios. Foram 97 ocorrências a menos. Isso em relação a 2013 e 2012. Em Salvador, a área integrada de segurança pública do bairro da Boca do Rio teve redução de 50,8%, representando o bairro com maior redução em porcentagem. Em janeiro de 2014, a capital baiana já apresentou uma redução de 20% de crimes, comparado com o ano passado, 2013. O senhor considera, como o senhor analisa esses dados da Secretaria de Segurança Pública? Em verdade, os dados eles demonstram a capacidade que a Secretaria de Segurança Pública tem de oferecer notícias, informações e as quais tem maior ampliação quando lhes são favoráveis. É como se nós, ao invés de tentarmos encontrar uma solução para conter o crime, encontrássemos uma justificativa para dizer o porquê daquilo não ser culpa nossa. Óbvio que o crime ele não está centrado na culpa exclusiva do Estado, e a gente também não pode crucificar, no nosso caso, a Secretaria. Mas a quantidade de crime é tão grande que uma redução na ordem de 5% até 10% ela se torna insignificante para a quantidade, o volume e a crueldade dos crimes como eles são cometidos. Você falou uma coisa interessante. Quando a Secretaria de Segurança Pública entra numa história dessa, é que tudo atrás já falhou. Corre. Tudo atrás já falhou. A Secretaria de Segurança Pública, na realidade, só faz um enxugar de gelo, porque, na realidade, se nada atrás for feito, o que eu falo nada atrás? A educação, né, a ocupação desordenada que continua do solo de Salvador. Bom, mas aí é com o senhor, eu queria que o senhor analisasse. Nós temos essa falência da organização, só para a gente ter uma ideia, convênios realizados entre a Secretaria de Segurança Pública da Bahia e o Ministério da Justiça não estão sendo executados exatamente pela falta de gestão. Então, observe que a educação de policiais, compra de alguns equipamentos, eles não foram realizados no momento, eles renovaram os convênios sem que fossem executados. Então, observe que o problema de gestão é mais grave do que o que nós temos. A redução de 7,6% na região metropolitana é um número cuja confiabilidade é colocada à prova e ao mesmo tempo a teste, porque nós não temos acesso a essas informações. E a sensação não é essa da redução, perfeita, né? Exatamente. Walter Lima está chamando a gente aí. Walter, tem um comentário sobre isso, Walter? Exatamente, Adriana, nesse momento que chega aí a equipe especializada. Quem a vida se entrega, a sorte não nega seu braço, seu chão. Manhã despontando lá fora, manhã já é sol, já é e os campos se abrindo em flor. E é preciso coragem, que a vida é viagem, destino do amor. O rumo, a raça, a roda, o rodeio, o rio, a relva, o risco, a razão. Mas quem a vida se entrega, a sorte não nega seu braço.
seu chão. Mas quem havia 2001 é o ano. Esse som é pros meus manos, minha galera de milianos. E aí, Brasil? Meu pai vai cantar. Eu tenho o verbo na ponta da língua, exato e pronto pra disparar a minha rima. Mensagem positiva, velha escola nativa, valorizando a paz pra aumentar a vida. Respeito, consideração, proceder é minha meta. Eu não vacilo pra fazer a coisa certa. Tem que saber chegar pra poder falar. Confiança não se ganha, tem que se conquistar. Perdão é coisa rara e o ódio corrói. A inveja mata, mas o amor constrói. O engano pode levar para o abismo. A morte é profunda como um precipício. Pior que isso são aqueles que estão cegos, só conseguem enxergar o próprio ego. Meu Deus, eu peço que proteja a minha nação, meu povo, meus manos, minha galera, meus irmãos, pra que um dia eles possam também entender sua vontade e então somente nela viver. Espero que esse som chegue no coração dos manos que eu considero como irmãos. Chega mais em conhecer a luz, o amor que tem o meu Jesus. Meu Deus, derrame o seu perdão para todos os meus irmãos. Meu Deus, derrame o seu perdão para todos os meus irmãos. Eu sei que o futuro parece seguro e às vezes a grana também não é tudo que a gente quer pra viver. Contente, decente, sem ódio na mente, pacificamente, longe da morte, mudando a sorte, só pra encontrar a felicidade é um sonho que pode se realizar. O tempo perdido é como a brisa que não volta atrás. Vem comigo, vamos juntos aprender como se faz. O conhecimento é a chave pra revolução de uma nação. A autoestima elevada ajuda a entender a situação. O bem e o mal vão sempre se opor, isso é fato. Deus está vivo e pode mudar sua vida no ato. Mentira, são milhares, verdades é uma só. Do pó você veio e um dia voltará ao pó. Quantos manos se foram, quantos amigos eu perdi na violência das ruas que não é maior que a do meu país. Mas eu sei que um dia tudo isso pode mudar. Depende de como você vai acreditar. Mas a esperança sorri no rosto de uma criança agora. Pra que esperar acontecer se quem sabe faz a hora? Chega mais em conhecer a luz, o amor que tem o meu Jesus. Meu Deus, derrame o seu perdão para todos os meus irmãos. Meu Deus, derrame o seu perdão para todos os meus irmãos. Eu quero uma vida melhor pro meu povo e pro meu país. Parar de sonhar com a paz e ser um pouco mais feliz. Acabar com o racismo que existe na mente dos intelectuais, pra eles enxergarem que somos todos iguais. E a droga que mata e vicia, corrompe a família e destrói a moral. Não vai mais ter freguesia e nem serventia pra causar o mal. Espero que as ruas não sejam a única escola da periferia, e que ganhar muito dinheiro um dia deixe de ser utopia. Que a única arma do gueto seja o livre e não a perder. Que os meus manos reconheçam que Jesus tem o poder de mudar, de amar, transformar, de salvar. Aquele que estava perdido, achado com ele vai ficar. E esse é o meu desejo do fundo do meu coração. Que Jesus salve meus manos, salve meus irmãos. Que meus filhos possam crescer dentro da sua palavra, fazendo sua vontade, proclamando a sua chegada. Que a volta do meu Senhor não demore, mas seja abreviada. Confio, espero, acredito, não tenho medo de nada. Importa que eu diminua e ele cresça cada vez mais. E toda a periferia encontre o caminho da paz. Chega mais em